todos. Chegamos ao 24º dia da Copa do Mundo 2026. Acabou a fase 16 avos de final. Ontem tivemos os últimos 3 jogos, os últimos 3 classificados, que se garantiram para as oitavas de final, que vão começar hoje. Já temos aqui definidas 16 seleções, as 16 melhores seleções da Copa 2026 que chegaram para as oitavas de final. Então temos, Paraguai e França, que jogam hoje, Canadá e México, que também jogam hoje, Brasil e Noruega, que jogam amanhã, México e Inglaterra, que também jogam amanhã, Bélgica e Estados Unidos, que jogam na segunda, assim como a Espanha e Portugal. Na terça teremos Colômbia e Suíça, Argentina e Egito. Mas antes de falar da classificação de Argentina e de Egito, vamos começar pelo último jogo. O jogo da madrugada, que entrou na madrugada, o jogo começou às 11 horas. O jogo da Colômbia e Gana, que foi triste de assistir, galera. Meu Deus do céu. Mano, foi um dos piores jogos, o pior jogo da fase 16 avos, que só teve jogão. Foi pior que Canadá e África do Sul. Colômbia eu esperava que fosse amassar a Gana, que fosse enfiar uma goleada, porque eu já tinha visto jogos de Gana na primeira fase, e pelo que Gana jogou ontem, não queria jogar. Parece que os caras chegaram e tava bom para eles. Deram um chute a gol no comecinho do jogo, perigoso, e pronto. Aí o John Arias fez 1-0 aos 14 minutos, teve um gol anulado do Luiz Dias, e só. E assim, a Colômbia tem um time fortíssimo, que eu acredito que possa passar pela Suíça e dar trabalho provavelmente para a Argentina, mas se jogar igual jogou ontem, não passa da Suíça não. Porque o futebol da Suíça apresentado contra a Argélia e apresentado na primeira fase, apesar de que também não pegou ninguém praticamente, eu acho que tem time para ganhar da Colômbia. O que conta a favor dos colombianos é a sua torcida imensa, a massa colombiana que está lotando os estádios nos Estados Unidos. Pode fazer uma diferença. Eu já vou deixar aqui meu palpite. Contudo, eu acho que cada jogo é jogo, que a Colômbia não forçou muito a barra ontem, correu riscos, mas que contra a Suíça vai impor seu ritmo e acredito que a Colômbia passa para as quartas de final, certo? E teríamos aí um possível confronto entre Colômbia e Argentina, porque pelo que a Argentina jogou ontem também, se bem que o Egito também tá bem pau a pau ali com o futebol de Cabo Verde, mas vai ser jogo bravo. Mas eu acredito que podemos ter uma Colômbia e Argentina nas quartas de finais e uma possível seleção que já possa tirar a Argentina da Copa. Acho que o Egito ainda não pode, mas vamos ver, né? Tudo pode acontecer. Boa sorte aos colombianos, aos cafeteiros. Gosto muito da seleção colombiana. Vamos falar do primeiro jogo de ontem, que era para ser também um jogo bem ruim, mas eu acho que foi assim, depois do jogo da Colômbia, o segundo jogo mais morno dessas 16 avos de final. Que 16 avos de final legal, hein, galera? 16 jogos, pelo menos uns 14 aí de muitas emoções. E ontem, Mohamed Salah e tropa, os egípcios chegam pela primeira vez aí a umas oitavas de final de Copa. Pela primeira vez passaram já de uma fase mata-mata, né? E ao ganharem da Austrália nos pênaltis, tiveram o jogo na mão. O jogo no tempo normal foi um empate de 1-1. O Achou fez 1-0 para o Egito de cabeça, né, no cruzamento do Salah aos 13 minutos. E no comecinho do segundo tempo, o Rani fez um gol contra, também de cabeça. Ele tinha acabado de bater a cabeça, depois ele saiu, deu uma desmaiada ali, não estava bem, estava meio grogue ainda, fez um gol contra de cabeça. A Austrália deu uma melhorada no jogo, foi para cima, na prorrogação teve mais chances até do que o Egito. Aí na cobrança de pênaltis ficou 4-2 para o Egito. O Salah bateu um pênalti enjoado, uma cavada ali. E o jogador australiano, o Warrington, que tem apenas 17 anos ou 18, se me falar a memória, jogador mais novo da seleção australiana, bateu no peito, foi lá bater, errou, mas assumiu a responsabilidade. E infelizmente para ele,
e para a nação dos cangurus. A Austrália fica de fora mais uma vez aí na primeira fase de mata-matas, nunca chegou umas quartas de final, já tinha ficado nas oitavas em 2006 quando perdeu para a campeã Itália, em 2022 quando perdeu para a campeã Argentina. Agora perdeu para o Egito, será que o Egito vai ser campeão? Festa imensa. Seu treinador, que ainda é o maior artilheiro da história do Egito, correu com a bandeira da Palestina, fizeram uma linda homenagem para a Palestina. Precisamos falar disso em outro vídeo, não querendo entrar nesses assuntos novamente, mas o goleiro da seleção da Palestina foi assassinado pelo exército israelense. Os caras estão devastando a Palestina novamente, muitas crianças mortas, muitos países aí prestando suas homenagens dentro da Copa do Mundo, como a torcida da Bósnia, e ontem os egípcios com a bandeira, nas comemorações. O próprio treinador deu uma declaração na coletiva, Mohamed Salah também. A gente não pode deixar passar batido, não. O que o Netanyahu, né, que é o líder israelense, e o Donald Trump estão fazendo são crimes de guerra. Esses caras têm que ser punidos. Esses caras têm que perder seus postos, se não dizer suas vidas. Vamos voltar ao futebol. Parabéns, Egito, segunda seleção africana classificada. O país africano ali mais pro lado árabe, né, junto com o Marrocos, as únicas seleções africanas que passaram. Não acredito que são as duas melhores, acredito que o Senegal ainda é um pouco melhor do que o Egito, mas tomou aquela virada da Bélgica. Então não temos nenhuma seleção África negra mesmo, assim, nas oitavas de finais. Marrocos e Egito, lógico que são África negra também, mas são de mais diversidade, né, de miscigenação cultural, tudo. Então teremos dois países da África árabe aí nas oitavas de finais, o Egito e Marrocos. E no jogo mais turbulento, no jogo mais emocionante dessa fase 16 avos de final, o jogo ontem que parou o mundo, já é a quarta maior audiência da história do YouTube, perdendo para Brasil e Japão, Portugal e Croácia, Brasil e Escócia, se não me falha a memória, e Argentina e Cabo Verde ontem foi de fuder. Argentina e Cabo Verde ontem foi um bagulho louco, né? Vamos botar já do Egito aqui, depois eu ponho na parede. Olha o Egitão aqui, ó. Egitão da massa. Tá do lado da Torre Eiffel, hein? Hoje tem a Torre Eiffel do Mbappé. Bom, logicamente que todos botavam a Argentina como favorita, logicamente que todos achavam que a Argentina ia passar de fase como passou. Muitos achavam que seria um jogo difícil, mas a maioria também achava que ia ser uma massa da Argentina, e não foi. Precisamos falar de Cabo Verde, precisamos falar de Vozinha, mas a Argentina passou aqui, ó. Mano, a Argentina passou na Bacia das Almas, vai enfrentar o Egito, tá com o caminho ainda tranquilo, pero no mucho, hermanos, porque se jogar igual jogou o Cabo Verde ontem, e eu como prefiro o Mbappé do que o Messi, graças a Deus que o Lionel só fez um gol ontem, foi para 20 gols na artilharia das Copas, né, da história das Copas, tem 2 a mais que o Mbappé, tem 18 e hoje joga, provavelmente faz 1 ou 2 no Paraguai, e passou o Mbappé também na artilharia da Copa 2026, agora está com 7, o Mbappé tem 6, e com 5 está o Haaland, o Harry Kane, e o Vini Júnior com 4, e mais alguns outros jogadores. Bom, o jogo, Argentina abre o placar com o Lionel Messi aos 29 minutos. Voltamos a falar das polêmicas. Parecia um gol impedido. Não foi nem chamado. Mas, mano, como o cara tem facilidade de jogar bola. Ele pegou um lançamento ali difícil de dominar. Pequena área, dominou. A outra perna deu tapa, 1-0. Falha a defesa cabo-verdiana, que o deixou livre ali. Mas assim, durante o jogo a gente percebe muitas coisas, galera. O Messi toma muitas faltas, obviamente, e muitas que não são, e tudo é marcado para ele. Tudo. E vamos voltar àquela teoria, né, do efeito borboleta do primeiro jogo Argentina e Argélia. Se ele tivesse sido expulso antes de fazer os 3 primeiros gols, muitas coisas poderiam ter mudado, mas vamos que vamos. Aí o Leroy Duarte fez aos 59 minutos, ali,
Aos 15 do segundo tempo. Cabo Verde explodiu. Lisandro Martinez fez. Já na prorrogação, o jogo terminou 1-1. Aí o Lisandro Martinez fez. Né? Perdão. O Martinez fez aos 92, né? Nos acréscimos. E o Sidney Lopes Cabral empatou. Vamos já mostrar, né? Seguinte, todos os meus vídeos do canal da segunda fase, das 16 avos de finais, só botei camisa desclassificado. Vou abrir essa exceção, porque é mais do que justo. Vamos botar a única camisa de uma seleção eliminada aí nessa fase, porque tem que prestar essa homenagem. O Sidney Lopes fez um golaço de fora da área, mano. Deu uma cortada e deu uma engavetada do outro lado lá do Dibu Martinez, 2-2. E o sonho parecia que estava chegando a virar realidade. Durante o jogo, o Vozinha deu 2 dribles monumentais no Lautaro Martinez. Foi querer driblar o Messi uma hora e quase se deu mal. Catou muito, pegou uma falta do Messi no ângulo, pegou chute cara a cara do Messi no contra-ataque. Mais uma vez foi um dos grandes destaques da seleção de Cabo Verde e do jogo. Mas aí prevaleceu, né, a raça argentina e deram um gol contra pro Dinei Borges, mas o jogador argentino chutou ela ali, teve mais interferência no gol do que o Cabo Verdeano. A Argentina passa para as oitavas de finais, mas aqui menções honrosas a Cabo Verde, que são 8 pequenas ilhas no Atlântico ali, a 600 quilômetros da África, e pertence ao continente africano, mas está bem longe. Tem em sua cultura a língua portuguesa como uma de suas línguas, embora falem mais o crioulo. Tem uma das praias mais lindas da África. Tem a segunda menor população a disputar uma Copa do Mundo e o segundo menor país territorialmente falando, só perde para Curaçao. Mas foi lindo o que fizeram. 500 mil habitantes, mano, nas ilhas. 5 maracanãs lotados. Mano, assim, de todas as eliminadas, eu tô olhando aqui todas as camisas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre as eliminadas. Senegal partiu já, assim, prematuramente para a Bélgica, merecendo passar de fase, mas não dentro do jogo, mas pelo que fez na Copa. Mas dentro do jogo, teve maior parte do jogo merecendo, mas no final do jogo e na prorrogação fez merda. República Democrática do Congo também, não poderia botar a camisa também, porque perdeu de 2-1 para a Inglaterra, tendo muita diferença de elenco, de time, e perdeu também ali numa bobeira. A Costa do Marfim, que chegou a empatar com a Holanda, levou até o finalzinho, acho que tomou o gol do Haaland também, fez uma boa participação. África do Sul contra o Canadá também perdeu no finalzinho. Alemanha não tinha que pôr camisa não, eliminado para o Paraguai, não merecia. A Holanda, apesar de perder para Marrocos, levou para os pênaltis. Teve o jogo nas mãos também, tomou um gol no último minuto ali, os marroquinos. O Equador, não. O Japão jogou muito bem contra o Brasil. A Suécia não, né? Tomou surra da França. A Áustria e a Argélia muito menos pelo que fizeram na primeira fase, né? Combinaram o empate e eliminaram o Irã. A Bósnia também não, porque fez um jogo horrível contra os Estados Unidos e uma primeira fase bem morna. A Croácia. Gana muito menos, fez um jogo horrível com a Colômbia. A Croácia fez Portugal se classificar de uma forma bem difícil, bem dura e não sei, talvez fosse mais merecedora pelo futebol, pela campanha, mas Portugal foi bonito de se ver. Aqui fica agora então, galera. Vamos passar aqui para vocês. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu buscar se a gente consegue horários e datas aqui. Oitavas de final. Opa. Tem sim, né? Vamos voltar para o Egito. Vamos falar só dos grandões agora. Das 16 melhores seleções da Copa até o momento, as classificadas. Cabo Verde, muito obrigado. Boa sorte em suas próximas competições. Eu vi Cabo Verde jogando a Copa das Nações Africanas, que a Costa do Marfim ganhou a penúltima em 2024. E Cabo Verde foi muito bem. Eu já comecei a ficar atento ao futebol cabo-verdiano. Aí eles eliminaram Camarões para se classificar em primeiro do grupo nas eliminatórias africanas e vão evoluir mais ainda. Vamos terminar
o vídeo com a camisa do Egito e já fazendo aí os prognósticos para as oitavas de finais. Eu estava revendo meu vídeo aí antes da Copa, errei bastantes jogos, mas ali nas oitavas de finais eu tinha colocado Alemanha e França. A Alemanha foi a grande derrotada e a maior zebra, acho que do Paraguai. Depois eu tinha colocado Holanda e Canadá, não vai dar. Eu tinha colocado França e Holanda nas quartas. O Marrocos tirou a Holanda, provavelmente vai ser França e Marrocos. Para baixo eu tinha colocado Portugal do outro lado, né? Eu achei que ia ficar em primeiro. Colômbia com a Espanha, eu achava que a Turquia ainda ia chegar e botei a Espanha nas semifinais, então ainda acho que pode dar uma Espanha e França, mas como Portugal veio pro lado de cá, eu já vou ter que mudar. Eu acho que Portugal vai tirar a Espanha. E do lado de lá, eu falava que a Noruega ia ganhar do Brasil, até então tinha acertado porque eles iriam se enfrentar nas oitavas. Já acho que está mais favorável para o Brasil, mas tudo pode acontecer. Acho que a Inglaterra tira o México, acertei também. E acho que a Inglaterra vai realmente tirar o México. A Argentina também tinha acertado, achando que era contra o Uruguai. E ali agora contra o Egito tinha dado certo. Acho que a Argentina passa. E por fim, a Argentina jogaria com Portugal nas semifinais dos meus prognósticos. Porque Portugal e a Colômbia mudaram a classificação. Eu achava que seria Portugal em primeiro, mas foi a Colômbia. Então vamos lá. Oitavas de final da Copa do Mundo. Canadá e Marrocos. Hoje, às 2 horas da tarde, em Houston. Marrocos é muito favorito, mas o Canadá está embalado, vai estar cheio de canadense. E eu acredito que vai ser um jogo apertado. O Marrocos não faz muito gols. Bota aí um 2-1 para Marrocos, certo? Vocês querem escalações? Só dos jogos de hoje? Não vou vir com escalações, não. É desnecessário. Vamos falar só depois do jogo como é que foi. Aí a gente vem. Um resumo mais completo ainda. De agora em diante, o resumo dos jogos vão ser mais completos ainda, mais apurados. Certo, galera? Aí, Paraguai e França, 6 horas da tarde, na Filadélfia. Acho que o Paraguai chegou onde tinha que chegar já. Chegou longe até, mais do que se esperava. Até os próprios jogadores paraguaios, não que já estão admitindo, mas eles sabem da imensa dificuldade que vai ser passar da França. E eu acredito aí num 3-1 ou um 4-1 para a França, que o Mbappé faça mais uns 2 ou 3 gols. E acredito que teremos França e Marrocos nas quartas de final, do lado de lá. Aí amanhã o bicho pega, hein, galera? Nova York, Nova Jersey, no East Rutherford, Brasil e Noruega às 17 horas. Agora é o GRU, né? É o GRU da Noruega contra o CREL do Brasil. Agora a galera brasileira é foda. Já estão fazendo a remada CREL. Puta que difícil falar desse jogo, hein, mano? O Pitico vai ficar muito bravo comigo e ele ficou maluco ontem no jogo do Cabo Verde, nervoso, torcendo contra a Argentina. Eu estava só torcendo para o Messi não fazer mais gols. Mas eu queria que a Argentina, não que ela tirasse Cabo Verde, porque eu fiquei com pena, mas eu gosto de ver as seleções grandes chegando para a reta final das competições, mano. Brasil e Noruega. 2-1 para Noruega. 2 do Haaland. Pode ser que não, mano. Eu ainda acho que vai dar essa zebrona aí. Pra cair com a Inglaterra. Acho que o Brasil não passa, não. Vamos ver, né? Podem vir me massacrar depois. Mas. Bom, vamos lá. Vamos mudar, vai. Vai ser 2-2. Aí o Brasil consegue um empate no finalzinho e leva pros pênaltis. E aí eu vou muretar. Eu nunca muretei, mano. Vou muretar igual eu muretei Croácia e Brasil. Vamos deixar para ver o que vai dar. A teoria é que o Brasil passe para jogar as quartas. Mas eu tô sentindo um cheirinho de zebra, mano. Mas vamos botar o Brasil nas quartas. Se for para os pênaltis, pode ser que passe mesmo. Aí amanhã também, depois teremos México e Inglaterra às 21 horas. O México faz seu provavelmente último jogo no México,
mesmo se ele se classificar, depois teria aqui para os Estados Unidos, estádio é da Cidade de México, estádio Azteca, 21 horas. Mano, a torcida mexicana tá assim, não pode generalizar, né, mano? Tem muita gente boa, muita gente que vai pra ver jogo. Os caras estão esculachando, né, mano? Os caras zoaram aí muito o Equador, a delegação do Equador, os jornalistas equatorianos. Rola uma conversa aí que teve até umas ameaças aí dos cartéis mexicanos. Tudo pode acontecer. Mas assim, eu também acho que o México chegou longe demais. Eu acredito que assim, tudo bem. Então, 100% de aproveitamento, não tomaram gols ainda, mas agora é um jogo difícil. A Inglaterra, se jogar o que jogou no jogo contra o RD Congo, nos últimos jogos da primeira fase, a Inglaterra só jogou bem na estreia contra a Croácia, goleou. Ela toma fumo. Mas eu acredito que ela não vai jogar assim. Acredito que a camisa pesada vai prevalecer. Embora a camisa da Inglaterra é pesada, mas não é tanto em Copas do Mundo. Tem uma Copa de 66. Inglaterra ganha no México. Vamos botar um aperto aí, 3-2 ou também um 2-2 que vá para os pênaltis. Acho que o mais provável pênaltis. Inglaterra e Brasil se enfrentariam aí nas quartas de final, hein, galera? Eu tô falando meio contrariado, porque eu não tenho tanta certeza ainda não. Esses são os 4 jogos do final de semana, hoje e amanhã. Segunda-feira, às 4 horas da tarde, no estádio de Dallas, Arlington, um clássico europeu, um duelo de muita rivalidade, muito antes do futebol, há séculos atrás, um jogão da Península Ibérica entre Espanha e Portugal. E assim, Portugal não jogou nada, mas a Espanha jogou menos ainda nessa Copa. Não tomou nenhum gol, não jogou contra ninguém. O Yamal também não se apresentou ainda, mas já deu alguma demonstração que está já melhorando contra a Áustria. O Kurela está muito bem, o Rodri está muito bem, o Pedro está vindo. Portugal foi na raça contra a Croácia, foi na superação. O goleiro de Portugal está pegando muito, Diego Costa. O Cristiano Ronaldo está fazendo sua parte, está fazendo seus gols. O Gonçalo Ramos está entrando bem também no lugar dele. O meio de campo português não mostrou o que veio ainda. Um fortíssimo meio de campo de Bruno Fernandes, Vitinha e João Neves, mas eu acho que vai jogar agora. Para mim, Portugal despacha a Espanha. E aí eu boto aí um 3-2 ou um 4-3. Bora que vai ser jogo de muitos gols. Aí na segunda-feira, depois de... Na segunda-feira, depois de Espanha e Portugal, aí teremos Estados Unidos e Bélgica, à noite, às 9 horas, em Seattle. Aí é um jogo bem complicado, porque os Estados Unidos também estreou super bem goleando o Paraguai, depois amornou contra a Austrália, perdeu para a Turquia e fez um jogo bem broxa contra a Bósnia. E a Bélgica, que foi horrível, empatando com o Irã e com o Egito, e dizendo sua obrigação de golear a Nova Zelândia, não jogou nada o jogo inteiro contra o Senegal, estava tomando de 2-0, aí jogou muito nos últimos 10 minutos, os 5 minutos finais e mais o tempo de acréscimo, quando empatou o jogo, né? Diminuiu, empatou, levou prorrogação e depois virou no último minuto. E com tudo, eu acho que os Estados Unidos vai cair perante a sua torcida, mesmo com a força da sua torcida. Acho que vai ser o terceiro país sede a tombar, depois de Canadá e México já terem dado adeus, e acho que a Bélgica vai para as quartas de final jogar com Portugal. Por isso que eu já acho que Portugal, tirando a Espanha, pegando a Bélgica, vai para as semifinais com a França. Certo, galera? Aí teremos na terça-feira, para finalizar a parada toda, os jogos dos times que jogaram ontem. E ontem de madrugada. A Argentina joga com o Egito terça-feira, 1h da tarde, em Atlanta. Aí, galera, vamos falar lá de novo sobre o jogo de ontem. É óbvio que todos colocam a Argentina como favorita, certo? Apesar de fazer também uma primeira fase ali, tinha que fazer o que fez, não pegou ninguém. Enquanto a Cabo Verde, que teoricamente não pegaria ninguém, pegou osso duro de roer, teve muita dificuldade, quase foi para os pênaltis. E o Egito está fazendo a sua campanha. Fez ali uma boa primeira fase, terminando em segundo, ganhou da Austrália nos pênaltis, mas não passa da Argentina. E provavelmente é a última dança de Mohamed Salah, tá? E para concluir,
Na terça-feira, o último jogo da terça-feira, que para mim também é jogo brabo, é jogo que não dá para ter muita palpite confirmado, será o jogo entre Colômbia e Suíça. Colômbia que para mim ontem ia atropelar a Gana e tinha tudo para fazer isso, porque Gana nem quis jogar. A Colômbia vai jogar terça-feira às 5 horas da tarde em Vancouver, o último jogo aí no Canadá, que era para ser o Canadá, mas não ficou em primeiro. Primeiro foi a Suíça. Eu acho que a Suíça é favorita, tem mais time, está jogando mais bola, mas vai prevalecer a torcida colombiana. E acho que a Colômbia ganha num apertado 2-1 aí. E aí, desenhando tudo que eu estou falando aqui, teríamos nas quartas de finais as 8 melhores seleções da Copa do Mundo: França e Marrocos, Portugal e Bélgica, Brasil e Inglaterra, Argentina e Colômbia. E aí eu não vou, mano, aí eu não vou segurar mais não, eu não vou ficar passando mais pano não. Aí eu acho que vai dar o que eu falei antes de tudo acontecer, antes da Copa começar. De um lado, não, eu tinha falado França e Espanha. França vai passar e Portugal passa para semifinais. Eu já vou descartar o que eu tinha falado. E se eu descartar o que eu tinha falado, não vai dar a final França e Inglaterra. Mas eu acho que se o Brasil pegar a Inglaterra, acho que ele ganha. E teríamos uma semifinal histórica, Brasil e Argentina, inédita, histórica. E é isso. Valeu, galera. Tamo juntos. Até amanhã à noite, já falando sobre a classificação aí de ou Marrocos ou Canadá, ou Paraguai ou França. Hoje à noite ainda faço esses vídeos. Valeu, tamo junto, é nóis.